bairro que passava o caminhão de lixo todos os dias. Todos os dias a gente colocava o nosso saquinho de lixo lá na calçada. E aí quando eu mudei para o Recanto, eu estranhei muito, porque aqui tem uma montanha de lixo. A população não consegue se educar na questão do lixo. A sujeira na rua não pode, porque a rua tem que andar sempre limpinha, né? Acho que é estranho jogar lixo na rua, né? Porque vai causar maltrato para os pessoal, né? Esse pessoal vai comendo uma coisa e joga tudo no chão. Eles sabem colocar numa sacola e chegar na lixeira e colocar. Eles vão chupando, vai comendo um pastel, às vezes aquele saquinho de pastel, eles vêm colocar na sacola e vai ali na calçada. Ali na calçada, na rua. Isso aí é horrível. A latinha tudo bem que eu não acho ruim que joga, não, porque o cara tá aí, leva pra casa. Para não causar esse negócio de enchente na rua, né? Isso aí dá muito problema. Se trabalhar como um dia normal, quando eu cheguei em casa, estava chovendo, quando eu vim no serviço estava chovendo. E aí foi um dia normal, como qualquer um outro. Mas quando eu cheguei na minha casa, recebi a notícia que eu já não tinha mais casa. Não tinha nada. Somente a roupa do corpo. E aí eu até caí a ficha de que eu não tinha mais nada. E eu falei, mas como assim? Porque sempre choveu, e nunca tinha acontecido. Mas só que no dia 21 aconteceu. Foram 3 casas que a chuva levou mesmo, realmente levou tudo que tinha dentro. E eu fui uma delas. Nossa, João! Nossa, João! Sai, Adriano! Meu Deus do céu! E aí você fica pensando, mas como sempre choveu, pessoas que moram lá há 20, 30 anos e diz que nunca aconteceu uma coisa dessa. Mas aconteceu por quê? Porque é muita coisa que o pessoal joga no rio. Quando se joga, eles jogavam colchão, que mais? Cama, lixo mesmo, sacolinha de lixo, jogava dentro do rio. Tudo isso acumula, aí dá enchente, gente, não pode uma coisa dessa. É o costume do pessoal que mora nessas comunidades, é o costume de jogar tudo no rio, que é mais fácil, é mais prático. Né? Jogava sofá, jogava cama, jogava um monte de coisa. E isso um dia as pessoas acham que nunca ia acontecer nada, porque sempre a chuva leva embora, mas ninguém sabe para onde que vai esse lixo. Para algum lugar ele para. Mas aqui nesse dia aconteceu de da chuva ser tão forte e tanto lixo, tanta sujeira que a água levou tudo. Foi uma destruição, foi uma coisa muito triste. Olha o carro! Olha o rio! Na hora eu não sabia nem o que pensar, porque você tem tudo e coisas, foi tão rápido que em coisas de nem uma hora você não tem mais nada, somente a roupa do corpo. Eu fiquei assim sem acreditar ainda por um tempo, aí nos 2, 3 dias até caí a ficha de que eu não tinha nada mesmo. Muito desagradável, é uma parte que eu estranho muito. Aí o governo inventou esse negócio das sacolinhas, de não pôr sacolinhas. Mas não adianta, porque não tem uma coleta reciclável, não é feita uma coleta reciclável. Então, nem que adianta você pôr numa sacolinha de papel ou de coisa, tudo se joga lá. Aí vem esse catador, às vezes você põe a sacolinha mesmo no horário do lixeiro, bonitinha, os catadores vêm e já rasga tudo, então não tem nada seletivo. Então fica meio uma hipocrisia, você fala assim, não vou pôr sacolinha de plástico, sendo que não adianta nada você pôr a sacolinha do mercado com o saco plástico normal. Não faz muita diferença. A comunidade deveria ter um orientador. Chegasse lá, chamasse, fazer uma reunião, tipo de uma reunião, sabe? E conversasse, não joga lixo no córrego, porque pronto, acontece isso, entendeu? Então acho que deveria ter um orientador. Né? Vamos reciclar o lixo, o que é caixinha de leite, vamos separar, o que é, entendeu? O que é lixo mesmo, comida, vamos, né? Colocar no lugar certo. O SASF é um serviço que trabalha com as famílias da região do Recanto. A nossa
população ou público-alvo são famílias em situação de vulnerabilidade social, idosos ou deficientes, famílias que tenham pouco acesso ou nulo acesso aos serviços socioassistencial dessa região. E o objetivo do nosso trabalho é a garantia de direitos. Aqui no serviço nós trabalhamos com reuniões socioeducativas, trabalhamos com oficinas, tem o trabalho comunitário que nós estamos nesse ano aperfeiçoando um pouco mais. E o objetivo desse documentário, ele surgiu de uma necessidade que a gente vinha percebendo, as famílias percebendo aqui na região, a questão do lixo. O lixo, como todo mundo sabe, acaba causando várias situações aqui no território, e não só nesse território, como acaba sendo um problema de todos os lugares. E a proposta desse documentário era, inicialmente, a gente fazer um documento que a gente pudesse conhecer, fazer esse mapeamento dos serviços, das pessoas, das organizações que estão realizando algum trabalho referente ao lixo e ao meio ambiente, e a gente agregar esse trabalho. Ou seja, é o trabalho em rede. O projeto Recanto Limpo, Verde Saudável foi uma união de pessoas que já trabalhavam, né, contra o descarte indevido de lixo em Perus. Nós nos conhecemos no ano de 2015, resolvemos nos unir, né, trabalhar intersecretarial, um trabalho junto das secretarias, DRE, Educação, Saúde, Loga, Inova, Subprefeitura, os moradores e as escolas. No Perus tem uma história com a questão dos resíduos que já vem de muito tempo, então tinha a questão do aterro sanitário, esses pontos aqui em volta dos colégios, segundo os relatos, já tinham mais de 10 anos, né, que o pessoal descartava os resíduos aqui. Então a gente encontrou no começo uma resistência muito grande. Então as nossas ações foram pontuais e pequenas no primeiro momento, né? Então a gente começou a se articular com as empresas de coleta, a gente tinha reuniões com o pessoal da Loga, da Inova, a gente falava da necessidade, né, nessas reuniões de que poucas vias aqui tinham a coleta pelo caminhão, né, porque você tem várias travessas em que o caminhão não tem acesso. Então, naturalmente, essas pessoas não tinham aonde descartar esses resíduos, descartavam nas vias em que o caminhão passava, dentre elas a rua Recanto dos Humildes, onde está situada as escolas. Então a gente começou a discutir possibilidades, né, para a coleta desses resíduos, e aí eles trouxeram uma solução, que seria a implantação dos coletores comunitários, e teve um resultado muito positivo, né? Eles implantaram a coleta, conseguiram expandir o número de travessas atendidas por conta desse trabalho em parceria com a Unidade Básica de Saúde, porque os ACS também passavam fazendo as orientações sobre a coleta nas residências. Então a gente teve várias conquistas, essa revitalização no entorno, a gente fez 2 passeatas pela comunidade, teve uma revitalização também que foi feita no entorno da MF Recanto dos Humildes, as orientações que a gente fez com agentes comunitários de saúde e alunos das escolas no entorno, né, para a comunidade, orientando sobre a questão do descarte, dia e horário de coleta, ecoponto. São pontos de entrega voluntárias, né, da cidade, que a gente recebe materiais recicláveis, materiais de entulho, de construção, de obras, tentando tirar das ruas e trazer para a gente poder dar uma destinação correta, né? O ecoponto é um local que a gente recebe todos esses tipos de materiais de graça, a gente não cobra, não existe valor, é só a pessoa trazer na quantidade certa, que é 1 metro cúbico, e os tipos de materiais que seriam madeira, entulho, poda tem que estar ensacada ou amarrada, ela não pode estar solta. Aí a gente recebe materiais, sofá, porta, mesa, cadeira, tudo que for dessa parte de madeira, que não tenha parte eletrônica, nem material perigoso, que seria o amianto ou gesso, a gente recebe. Então isso acaba ajudando muito ao lixo não ir para a rua, né? Ele vem para onde tem que ser destinado realmente. A gente abre todos os dias os ecopontos. De segunda a sábado é das 6 às 10 da noite, das 6 às 22, né? E de domingo é das 6 às 18. Aí fecha às 18 horas, né, o ecoponto. Então ele praticamente não fecha nenhum dia. Só feriado que acaba fazendo esse mesmo horário do domingo. Então esse aqui é um dos de Perus, né, que é o Recanto dos Humildes.
Ele fica uns 10, 15 minutos da Anhanguera, é bem facinho, um pouquinho antes do pedágio, já na saída você já chega aqui. E o outro é do outro lado da Anhanguera, que é o Santa Fé. Também recebe os mesmos tipos de materiais, os mesmos horários, a mesma funcionalidade o ecoponto tem, né? Então em Perus temos esses 2 ecopontos. Sim, a gente fica feliz que as pessoas não estão jogando na rua, né? O material que pode estar sendo reciclado, aí tá trazendo no ponto certo e tá evitando bastante doença também, né? Nós sempre fizemos essa relação, né, da questão do resíduo com a questão de saúde, dentre elas a questão da dengue, hepatite, outras doenças, leptospirose, outras doenças associadas à questão dos resíduos. A gente tem tido essa reunião juntamente com a subprefeitura, que é uma reunião de comitê, tá? Onde a gente passa esse problema do lixo, desses pontos viciados de lixo, que a gente tem vários setores de pontos viciados de lixo aqui em Perus. No caso, o Jairo de Almeida, que já melhorou bastante, tá? Já melhorou bastante, mas ainda tem esse problema. Tem ali em frente o lixão, um ponto viciado de lixo também, tá? Mas a gente tá tentando resolver junto com o comitê esse problema de melhoras, de ação educativas, de recolha maior de lixo nesse aspecto, tá bom? Mas a gente ainda tem um sério problema, tá? E o maior problema é o problema da educação, tá? Tem que ter educação, gente, não de jogar, porque assim, a gente tem um problema no lixão, assim, as pessoas largam sacos de lixo e inservíveis lá e passa a coleta de lixo, entendeu? Então tem que acabar com essa coisa. Existe ecoponto, existem várias coisas, então o principal é a educação, é a ação conjunta com a prefeitura e uma ação de educação com a população. A questão do lixo e da dengue é bem relativo, o lixo não dá dengue, gente, tá? O que dá dengue é recipientes que possam acumular água parada, que estejam no lixo, latinhas e garrafas, tá? Mas assim, o nosso maior problema de dengue não é no lixo, tá? Nosso maior problema de dengue é dentro dos imóveis, tá bom? Dentro dos imóveis. Problemas de caixa d'água, problemas de calha, pratinhos de planta. Com o problema dessa falta de água, o que as pessoas também começam a fazer? Armazenar água em tambores, em vasos, em baldes. E isso também é um grande problema que a gente tem, tá? O nosso maior problema, a nossa incidência, acho que 80% da incidência de dengue é dentro dos imóveis, não é no lixo, tá? O lixo ele traz outros problemas, ratos, doenças, baratas, mas não é o problema somente da dengue, o lixo. Então acho que a gente teve grandes avanços, né, grandes conquistas. Agora foi implantado o container subterrâneo ali na Praça Recanto dos Humildes, que além do container teve toda uma revitalização da praça também, o pessoal começa a ocupar aquele espaço que antes era ocupado pelo lixo, pelos resíduos, agora começa a ocupar como uma área de lazer, de recreação, né? Esse é o objetivo do projeto, né? É trabalhar a questão dos resíduos, mas o pertencimento acima de tudo, né? Dos espaços, né? Que as pessoas sintam que aquele espaço é delas e comecem a utilizar da melhor forma. Nós colocamos esse container subterrâneo, chama Big Tainer, né? Um nome bem bonito. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um marco aqui na vida da comunidade, nessa questão da gestão dos resíduos. Ao invés de colocar na rua, pode colocar aqui, isso aqui vai ficar compactado, vai funcionar bacana. Olha aqui, dona Marina. Vai tirar foto. A proposta é essa, que se amplie essa rede, que os trabalhos que já estão sendo individualmente, sejam no serviço da assistência, saúde, educação, que eles sejam unificados, que seja feito um trabalho. Então a gente entende que o trabalho em rede ele tem uma possibilidade muito maior de gerar resultados muito mais positivos e duradouros. E nós, enquanto serviço, a gente tem feito esse trabalho com as famílias que a gente atende aqui no serviço, através de oficinas. Nós fizemos oficina, chegamos a realizar uma horta aqui no serviço. Tem também o trabalho que a gente fez, a questão da reciclagem, como a gente acaba utilizando muitos materiais
que a gente pode depois reciclar, então a gente acaba o quê? Ajunta esse material, tem as famílias que a gente conhece aqui no território que trabalham com reciclagem, então eles vêm uma vez na semana e retiram esse material. Tem também a questão que a gente trabalha com as crianças. Trabalhamos com as crianças, o assunto que é abordado com as crianças, ele é abordado também na reunião com os adultos. Então o objetivo é o quê? Que a gente trabalhe com essas famílias, que elas se sintam empoderadas para elas serem multiplicadoras no território. Então o objetivo inicial desse vídeo foi a questão do lixo. Daí foi tendo outros desdobramentos, a questão da dengue, que uma coisa leva a outra. Neste momento a situação da dengue está totalmente controlada, não só em Perus como em São Paulo. É por causa da temperatura, não tem chovido, né? Não tem chovido. Seco. E a temperatura não está ideal, que é uma temperatura baixa, tá? O mosquito que ele precisa de água, ele precisa de temperatura e de umidade relativa do ar para ele se desenvolver. Então, qual é a preferência dele viver? No verão. No verão a gente tem chuva, água, tem temperatura elevada e tem umidade do ar relativa. Então os ovos se ecludem e aí a gente tem uma grande proliferação de veneno nessa época. O que a gente pode fazer é o seguinte, gente, eliminar pratinhos de planta, tá? Por quê? Porque às vezes a gente descuida, deixa uma água parada lá e já tem ovos lá. Porque às vezes tem ovos do verão passado que foi colocado. E esses ovos, eles duram mais de 400 dias, seco, sem água, só esperando vir a água, chegar o verão, chegar a temperatura adequada para eles eclodirem e virarem os mosquitos da dengue. Então o que a gente tem que fazer? Vigiar o ano inteiro, não só no verão e não só quando a gente ouve falar de dengue. A gente tem que vigiar quando não tem verão, tá? Quando não tem chuva, quando o tempo tá frio, pra gente evitar esses tipos de problema. Então assim, vamos agora é até uma época ideal para fazer limpeza de calha, porque não tá chovendo. Exatamente. Verificação de caixa d'água. Nesse momento que não tá com chuva intensa, seria o momento ideal de estar fazendo o controle com todos os criadores, né, os possíveis criadores, pratinhos, como a Andrea falou. Esse momento de inverno que tá seco, é o momento que o pessoal tem que dar uma maior atenção. Verificar a calha, que é uma coisa bem importante, a calha também, porque assim como a calha, também os ovos ficam lá durante 400 dias na calha, seco, só esperando ter água e umidade para eles eclodirem, tá? Então essa é uma época ideal pra gente vigiar. A gente não tem que só vigiar quando tem... E assim, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, que não é só o veneno que mata o mosquito, é a nossa ação. A principal, pra gente acabar com o mosquito, a principal ação é a prevenção, é não deixar o mosquito crescer, porque a partir do momento que o mosquito tá aí, ele vai transmitir a dengue. É um vídeo informativo, que ele possa o quê? Que as pessoas elas possam saber quais os serviços que trabalham no território onde elas moram com esse assunto, e também que elas sejam multiplicadoras, que a gente entende o quê? Que a potencialidade ela está no território. Não somos nós que vamos trazer uma fórmula mágica, são as pessoas que vão construindo, elas têm a solução também dos problemas. Claro que a gente sonha, a gente pensa grande, né? Então eu gostaria que tivesse mais ainda do que tem, né? Eu queria que tivesse mais participação da comunidade, uma participação maior dos alunos, das escolas, não que não tenha, pelo contrário, é bom que fique claro, isso tem muita, mas a gente quer sempre mais, né? O projeto Recanto Limpo, Verde, Saudável, quem quiser tomar conhecimento, que venha participar das nossas reuniões. Agora a gente está com reuniões quinzenais, né? A gente procura fazer as reuniões nas escolas, né? Então na MF Jardim de Almeida, Jardim da Conquista, Recanto dos Humildes e Badra agora, né? Ou na subprefeitura, isso, né? Então quem quiser procure saber aí das nossas reuniões do projeto e participar das ações também, né? Que nessas reuniões a gente sempre traça objetivos, ações concretas, né? Então que venham participar e colaborar com a gente, que é isso que a gente quer e é muito importante pra gente. Toda parceria ela é bem-vinda. O que a gente espera é o quê? Poder efetivar esse trabalho em rede. Porque a gente entende que ninguém sozinho vai conseguir uma amplitude grande de resultado. Sozinho a gente vai conseguir muito pouco, mas
como nós juntos somos mais fortes, é essa a proposta do nosso trabalho. E que eu sei que é a proposta de vários outros trabalhos que têm ocorrido aqui no território também. O processo desse documentário ele é muito importante, porque ele foi uma oficina, né, uma oficina ministrada pela Janaína, que trabalhou com as famílias que nós atendemos aqui no serviço, e essas famílias foram aquelas que, de certa forma, protagonizaram, né, esse vídeo. Juntamente com a coordenação da Janaína, elas protagonizaram. Então, na verdade, é um vídeo feito pelas famílias do próprio território. Então, é importante também a gente empoderá-las, não só através de ações, mas dar fala a elas. Por exemplo, esse documentário é uma forma delas falarem da questão do meio ambiente, a questão do lixo, a questão da dengue. Então é uma forma de dar voz para as famílias, porque o objetivo do nosso trabalho é que elas sejam protagonistas das ações. Todo lixo ele é renovável, tanto o lixo orgânico quanto o lixo reciclável. Então, se você fizer a sua parte, você pode renovar o planeta e vai deixar o planeta cada vez melhor para você mesmo. Se você tem uma bateria usada, leva para reciclar. Se você tem um celular quebrado, um notebook, leva em postos que reciclam todas essas coisas. Lixo orgânico, dá para você poder fazer adubo, dá para você fazer um monte de coisa. Todo lixo é reciclável. Na natureza, tudo se renova.